seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Convidamos você a ficar conosco até o final deste vídeo. Nós vamos contar a incrível história de Santa Quitéria, uma jovem donzela que viveu em Braga, hoje terra de Portugal. Essa jovem teve a sua cabeça decepada por manter a sua fé cristã. Mas antes de continuar com essa história extraordinária, quero lhe pedir, não se esqueça de deixar seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois isso nos motiva muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Além, claro, de ajudar demais o nosso canal a crescer e alcançar muito mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que novos vídeos forem postados por aqui. Isso é bem simples, mas é muito importante para nós e faz muita diferença no nosso trabalho. Desde já, muito obrigada pela sua presença por aqui. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. É emocionante vermos a história de grandes santos do catolicismo e o quanto essas pessoas sofreram por amor a Cristo. São histórias que servem como um farol não somente para avivar a nossa fé, mas também para nos orientar nos caminhos da prática das virtudes. Uma dessas histórias extraordinárias é a de Santa Quitéria, que nasceu no século V, na cidade de Braga, que fica no norte de Portugal, mas que foi fundada pelos romanos há mais de 2000 anos. Os pais de Quitéria eram o governador de Portugal e da Galiza, Lúcio Caio Atílio Severo e Cáucia Lúcia Severo. Ambos vinham de famílias ilustres, porém idólatras. Por muitos anos tentaram ter filhos, mas sem nenhum sucesso. E o casal acabou aceitando como sendo uma realidade que seria permanente. Contudo, um pouco antes de uma das ausências prolongadas do seu marido, Cáucia concebeu. E no período em que ele ainda estava ausente, pois viajava pela península já há bastante tempo, acompanhando o imperador romano Adriano, Cáucia Lúcia, por um extraordinário milagre da mão de Deus, deu à luz a nada menos que 9 meninas que nasceram perfeitas. Mas Cáucia, cheia de medo de que seu marido suspeitasse de alguma infidelidade sua, e também dominada pela superstição por ter dado à luz a 9 bebês, que era algo bastante extraordinário e comum, ela decidiu afogar as 9 meninas no rio. Determinada a executar o seu plano, ela chamou a única pessoa que assistiu ao seu parto, a criada Cita, que pela providência divina era uma jovem temente a Deus. Cáucia lhe ordenou que dissesse a todos que o parto tinha corrido mal e que a criança tinha morrido logo ao nascer. A senhora ainda lhe deu instruções sobre como ela deveria fazer para matar as meninas. À noite, enquanto todos dormiam, Cáucia ordenou que Cita saísse e fosse mergulhar as crianças num dos poços do rio Este, subúrbio de Braga. A criada, então, levou as meninas conforme lhe for ordenado. Porém, movida por compaixão e pela ação de Deus, resolveu não somente salvar os bebês, como também dar-lhes vida espiritual através do sacramento do batismo. Dessa forma, em vez de afogá-las no rio, Cita levou as crianças até o arcebispo de Braga, Santo Ovídio, que imediatamente as batizou, lhe dando os seguintes nomes: Quitéria, Eufêmia, Germana, Liberata, Vitória, Basília, Marinha, Genebra e Marciana. Santo Ovídio, sabendo de toda a trágica história daquelas crianças que quase as vitimara, e também preocupado com o destino delas logo depois de batizá-las, entregou-as aos cuidados de 9 famílias cristãs para que tomassem conta delas durante a infância, dando-lhes educação religiosa. O arcebispo também se encarregou de todas as despesas, cuidando para que nada lhes faltasse. A educação que as meninas receberam foi tal que elas sempre procuraram manter a prática das virtudes, desprezando as vaidades do mundo e se interessando apenas para a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme foram crescendo, as 9 irmãs ficaram sabendo de tudo o que a mãe tinha tentado fazer com elas e de como a criada as tinha livrado, entregando-as aos cuidados do arcebispo. Mas apesar de tudo, elas preferiram ficar no anonimato.
e se sentiam profundamente gratas à divina providência, não somente por Deus ter lhes salvado a vida após o parto, como também por ele ter permitido que elas fossem batizadas e crescessem conhecendo os caminhos da vida cristã. Assim, de comum acordo, as 9 irmãs decidiram se afastar do mundo e viverem juntas, como se fosse um convento para o aperfeiçoamento de sua vida de piedade. Queriam servir a Deus de modo mais perfeito e crescer na prática das virtudes através de sua união e dedicação umas com as outras. Para poderem então concretizar os seus planos, procuraram o generoso arcebispo Santo Ovídio, que lhes deu a sua total aprovação. Imediatamente, começaram uma vida de devoção e piedade, ficando elas conhecidas por todos pelo exemplo que davam de fervor, de caridade, no serviço e na alegria. Elas eram admiradas por todos aqueles que as procuravam. Essas santas meninas, abrasadas pelo fogo divino, fizeram votos de castidade, consagrando a sua virginal pureza ao soberano Senhor que as fizera nascer de um parto tão milagroso e de lhes ter livrado da morte planejada por sua própria mãe. Elas eram muito gratas por Deus as ter sustentado até ali com uma providência tão particular. Fechando os olhos ao mundo e se dedicando em viver somente para o seu divino esposo, elas sacrificaram as suas almas e os seus corpos, procurando viver na pureza, sendo abrasadas com a chama da caridade e com o fogo do amor divino. Por essa época, quando as meninas contavam com aproximadamente 18 anos, o imperador romano Adriano levantou uma intensa perseguição aos cristãos na região de Braga, onde as 9 irmãs viviam. Nesse tempo, a cidade se tornou palco de prisões e martírio daqueles que professavam a religião cristã. O severo governador Lúcio Caio ordenou que todos os cristãos encontrados fossem detidos. Como as irmãs eram conhecidas como cristãs exemplares, elas acabaram sendo levadas até a presença do governador. Este, sem saber que era o seu pai, ficou muito impressionado com a atitude das jovens e interrogou-as para saber quem eram, de onde vinham e como viviam. Lúcio queria saber também quem eram os seus familiares e o porquê delas viverem isoladas. Então Germana tomou a palavra e respondeu em nome de todas. Com coragem e firmeza, contou que eram naturais de Braga, filhas do próprio governador e tudo o que sua mãe tinha intentado contra elas, como foram salvas, criadas por famílias cristãs e que por isso reconheciam e adoravam a Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus. Ela também acrescentou que estavam prontas para tudo sofrer por amor a Ele e em defesa de sua fé. Diante daquela revelação extremamente abalado, Lúcio quis ficar sozinho com as 9 jovens e pediu que chamassem sua esposa e também Cita, a criada que tinha salvo a vida de suas filhas. A sua esposa Cálcia contou a verdade e confirmou toda a história relatada por Germana, pedindo perdão a Lúcio, que por sua vez a perdoou. Ao saber de todos os detalhes do seu nascimento e de sua criação até aquele momento, Lúcio manifestou todo o seu afeto por elas. O governador lhes recordou a antiga nobreza da família, lhes prometendo grandes casamentos com rapazes ricos e nobres, mas primeiro precisariam renunciar à fé cristã. Ao ouvir a resposta negativa das filhas, Lúcio enfureceu-se e se retirou do salão do palácio onde se encontravam. Assim que ficaram sozinhas, elas em oração invocaram do céu a graça e a coragem de resistirem às propostas do pai, que eram contrárias à vontade de Deus. Foi então que nesse momento um anjo lhes apareceu e as avisou para saírem rapidamente do palácio. Retornando ao salão, Lúcio Severo não encontrou mais as filhas. Furioso, mandou que os soldados saíssem à sua procura e as trouxessem de volta. As 9 irmãs se dispersaram, indo para diversas regiões, sobretudo pela Espanha. Apenas Quitéria foi presa e trazida de volta até a presença do governador. Este, usando de sua autoridade de pai, tentou por todos os meios dissuadi-la de professar a fé cristã. Lúcio lhe comunicou que já estava prometida em casamento a Germano, um nobre rico. Nessa hora, Quitéria pede ao pai que lhe dê um tempo para pensar, e ele lhe concedeu.
Então, o seu anjo da guarda lhe apareceu e lhe aconselhou a refugiar-se no Monte Pombeiro, no cimo do qual se erguia uma pequena capela dedicada a São Pedro, nas imediações de uma cidade chamada Eufrásia. Este local tinha sido parcialmente destruído pela invasão dos mouros e ele estava sendo governado por Luciano, que era um feroz perseguidor dos cristãos. Depois de viverem algum tempo nesta cidade, suas irmãs acabaram se juntando a ela e todas passaram a viver novamente como uma pequena comunidade cristã. Assim que ficou sabendo que as 9 irmãs estavam vivendo na cidade, Luciano mandou prendê-las e informou imediatamente o governador Lúcio Caio sobre o paradeiro de suas filhas. Enquanto aguardavam os soldados de seu pai, as jovens ficaram presas por 3 dias sem receber nenhum tipo de alimento. Porém, em todo o tempo que ficaram no cativeiro, elas foram reconfortadas por um anjo e observaram situações extraordinárias, como a conversão dos guardas, por exemplo, que, tocados pelas suas atitudes, se converteram ao cristianismo e também viram a cura de outras pessoas que estavam doentes. Lúcio enviou então emissários para convencerem Quitéria a aceitar o seu casamento com Germano. Como a decisão da jovem não mudasse, o seu pai enviou o próprio pretendente de Quitéria para matá-la. Então, numa manhã, Germano, acompanhado de vários soldados, foi ao seu encontro e com a sua espada decapitou Quitéria, que se tornou a primeira mártir daquela terra que depois seria terra portuguesa. Segundo a tradição, após ter a sua cabeça decepada, Quitéria a tomou em suas mãos e caminhou até a cidade vizinha, onde caiu e foi finalmente sepultada. O governador Luciano, ao tomar conhecimento deste fato extraordinário, também acabou se convertendo ao cristianismo, e com outros cristãos, ele também foi martirizado e sepultado naquele monte, junto da capela de São Pedro. Quitéria foi martirizada no dia 22 de maio do ano de 135, e no local do martírio brotou uma fonte. Germano e os seus soldados ficaram cegos. Não foi muito diferente, segundo a tradição, o destino das suas irmãs, também elas consideradas todas santas. Com efeito, todas elas acabariam igualmente por morrer martirizadas. Um ano depois de Quitéria, seria a vez de Genebra ser morta em Tui, em Espanha. Não muito longe dali, em Orense, também Marinha seria degolada aos 18 anos, a mesma idade em que foi morta em Córdoba, Vitória. Relativamente a Liberata e Germana, desconhece-se a data e locais onde terão padecido seu martírio. Já de Eufêmia, conta a tradição que também ela foi degolada na Serra de Gerês, onde é padroeira da Capela das Termas aí existente. Basília teria sido martirizada perto do Porto, em Águas Santas. Quanto a Marciana, parece ter sido a que mais tempo sobreviveu, tendo sido morta aos 35 anos de idade em Toledo. Lá no lugar do martírio de Santa Quitéria, dezenas de sepulturas com inúmeras ossadas foram encontradas, quando o local foi escavado para que fosse construídas as fundações da atual igreja. No século VII, o povo começou a atribuir milagres a Santa Quitéria e a venerá-la como mártir e mais tarde virou santa. Desde então, o nome de Santa Quitéria foi bastante difundido, sobretudo na França, Espanha e em Portugal. Esta santa somente ficou conhecida aqui no Brasil depois que os colonizadores portugueses chegaram aqui. Sua imagem possui a palma, que é o símbolo do martírio, e carrega a cabeça em uma das mãos. Suas vestes lembram a bandeira de Portugal, sua pátria, cujas cores são vermelho e verde. Santa Quitéria é invocada contra angústias, depressão, mordida de cachorro e raiva proveniente do gado. Santa Quitéria, rogai por nós. Oração a Santa Quitéria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Quitéria, esposa de Cristo, recebestes no céu a coroa da glória eterna. Senhor meu Jesus Cristo, vós concedestes a Santa Quitéria a dupla coroa do martírio e da virgindade. Nós vos suplicamos que, assim como destes à vossa serva o poder de derrotar o demônio e de converter muitas almas, pelos méritos desta vossa santa, dignai-vos dar-nos a graça de que, com a intercessão de Santa Quitéria, estarmos defendidos das tentações do espírito das trevas. E assim, como concedestes a Santa Quitéria
o dom de operar curas, nós os pedimos humildemente que, pela intercessão desta querida santa, estejamos protegidos contra as doenças, a peste e as enfermidades do corpo e da alma. E peço-vos principalmente a cura. Peça agora, com fé, a cura ou as curas que você está mais precisando. E que tudo, Senhor, se conforme à vossa perfeita vontade. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Quitéria, rogai por nós. Esperamos sinceramente que você tenha gostado deste relato, que a história de Santa Quitéria possa inspirar e incentivar a todos nós a permanecermos firmes na fé diante das adversidades e sempre obedientes às convicções e à doutrina cristã verdadeira. Convidamos você a deixar aqui nos comentários o que você achou da história desta santa. Muito obrigada por nos assistir. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.